cheguei a conhecer a missionária Doris Arlan, uma canadense, e havia estudado juntamente com Dona Mutsuko. Elas fizeram seminário juntas. E depois uma foi para um rumo, outra para outro. Então, conheci Doris Arlan lá em Barra do Corda, no seminário evangélico de Barra do Corda. E depois ela saiu de lá, veio aqui para o estado de Goiás, passou a morar lá já bem no sul de Goiás. Quando voltou em 1962, pelo mês de julho, ela procurou encontrar comigo. Ela, sabendo que eu estava em Brasília, então ela procurou ter um encontro comigo. Foi quando ela me falou desta missionária. Ela disse que havia uma missionária japonesa que estava aqui em Brasília, no Distrito Federal, e que ela não sabia quase nada do português, conhecia muito pouco, falava muito mal, e perguntou se eu teria condição de ajudá-la. Então eu disse que sim. E ela logo falou com Dona Mutsuko. Dona Mutsuko me visitou lá no norte de Taguatinga e me deu o endereço do seu trabalho no Gama. Ela havia começado em 1960, comprou um lote, aliás, uma área com 3 lotes, construiu lá um barracão, por sinal muito bem construído, e ali estava, foi exatamente naquele lugar que começou o trabalho da Igreja Aliança Missionária. Eu pude ver a dificuldade com que ela enfrentava naquele lugar. Poucas pessoas adultas, somente 4 e um adolescente. Então, eu passei a ajudá-la exatamente indo aos domingos. Saía do Núcleo Bandeirante, depois que eu deixei Taguatinga, vim para o Núcleo Bandeirante, ficou mais fácil também. Então eu passei a visitar aquele trabalho, ajudando, pregando. A partir do mês em que eu comecei a ajudar no trabalho lá, foi em 1962, o mês de junho, nós começamos a trabalhar especialmente com crianças. Havia poucas pessoas adultas já com Dona Mutsuko lá, e nós passamos a fazer convites, visitar as casas, e foi exatamente quando a família de Dona Jesuína e seu esposo Antônio chegaram àquele local, procurando exatamente um endereço, né, que ficava ali perto. Mas eles não sabiam bem, e como estava iluminado aquela casa onde eu estava dirigindo o trabalho, eu estava pregando, eles se aproximaram e ouviram pela primeira vez a pregação do Evangelho. Foi o primeiro culto evangélico que eles assistiram. E no dia seguinte, Dona Mutsuko procurou visitá-los e falar do Evangelho para eles, mostrando: vocês ouviram a palavra de Deus esta noite,
e eu quero acrescentar alguma coisa. E foi falando com eles, e eles mostraram interesse e passaram a assistir lá conosco. Foi quando a nossa assistência da igreja passou a se tornar assim mais atraente, porque multidão atrai multidão. Essa é a grande verdade. Já não era uma grande multidão, mas já tinha bastante gente, não é? E quando o pastor João Costa chegou, já tinha um bom número, e ele passou a trabalhar sem mim. Já não havia mais necessidade do meu trabalho ali. Eu mesmo notei que a minha assistência ali já não era tão precisa. E passei a ajudar no Núcleo Bandeirante, porque ela já estava fazendo um trabalho no Núcleo Bandeirante também. Muito bem, quando passei a trabalhar lá com a dona Mutsuko, eram poucas pessoas adultas, e já tinha um pequeno número de crianças. E foi exatamente nisso que nós procuramos investir, fazendo visita aos lares, levando a palavra. E eu dava assistência sempre aos domingos, pela manhã, para dirigir a escola dominical, às vezes no local de cultos, e outras vezes nos lares também. Mas a verdade é que eu costumava dar a mensagem pela manhã, ensinar na escola dominical, e à noite eu dava uma mensagem para quem estivesse presente, né? E continuei trabalhando até que em 1971 chegou uma pessoa que havia estudado comigo no seminário do Maranhão, e nós o convidamos para que ele tomasse conta daquele trabalho. Eu tomei parte também naquilo. E ele passou a trabalhar. A esta altura, eu já não me sentia muito necessário para aquele trabalho, visto que dona Mutsuko já havia começado um trabalho no Núcleo Bandeirante, já tinha um bom número no Núcleo Bandeirante, japoneses que estavam assistindo, e passei a trabalhar com ela no núcleo, lá em Núcleo Bandeirante.